Jejum. O que é o jejum? Para que serve o jejum? Eu devo jejuar? Como jejuar? Essas perguntas eu irei responder no vídeo de hoje, muito inspirada pela pregação do Luciano Subirá, que fala a importância do jejum, que é uma pregação muito boa, vou deixar na descrição do vídeo. E depois de assistir essa pregação, me senti muito motivada a fazer um vídeo falando sobre jejum. Vamos começar primeiro com o conceito. O que é jejum? Jejum é a renúncia voluntária, um desapego das necessidades do corpo em busca de um alimento espiritual mais profundo. Como assim? No jejum, a gente se abstém de comer. Algumas pessoas se abstêm de comer todo tipo de alimento, outras se abstêm de comer alimentos específicos, como eu vou dar exemplos mais tarde, para poder focar no alimento espiritual mais profundo. Que é esse alimento espiritual mais profundo? Quando a gente come comida física, a gente está alimentando a nossa carne, o nosso corpo. Quando a gente lê a palavra, quando a gente ora, a gente está alimentando o nosso espírito. Então, quando a gente se abstém de comer e a gente não está mais alimentando a nossa carne, mas a gente está focando em buscar alimento espiritual, nesse período, a gente está focando em alimentar mais o nosso espírito do que a nossa carne, a gente está jejuando, a gente está indo cada vez mais fundo. Jesus vai falar sobre jejum em Lucas, capítulo 5, versículo 33 ao 38. E eles lhe disseram: os discípulos de João jejuam e oram frequentemente, bem como os discípulos dos fariseus, mas os teus vivem comendo e bebendo. Jesus respondeu: podem vocês fazer os convidados do noivo jejuar enquanto o noivo está com eles? Mas virão dias quando o noivo lhes será tirado. Naqueles dias jejuarão. Então lhes contou esta parábola: ninguém tira um remendo de roupa nova e o costura em roupa velha. Se o fizer, estragará a roupa nova, além do que o remendo da roupa nova não se ajustará à velha, e ninguém põe vinho novo em vasilha de couro velha. Se o fizer, o vinho novo arrebentará a vasilha, se derramará e a vasilha se estragará. Ao contrário, vinho novo deve ser posto em vasilha de couro nova. Nesse capítulo de Lucas, Jesus é interrogado pelos fariseus, que falam: Jesus, a gente jejua, os discípulos de João jejuam, por que os seus não jejuam? E isso claramente é uma afronta. Tipo assim, a gente tá jejuando e você não tá, entendeu? E você se diz mestre? Como assim? E aí Jesus vai falar: podem vocês fazer os convidados do noivo jejuar enquanto o noivo está com eles? Mas virão os dias quando o noivo lhe será tirado, naqueles dias jejuarão. Como assim dias que o noivo lhe será tirado? Depois que Jesus fosse levado aos céus, depois que o noivo não estivesse mais com eles ali presente fisicamente, eles assim jejuariam. Então isso mostra como o jejum é algo que a gente deve fazer nos dias atuais, porque Jesus está aos céus, Jesus ainda não voltou. Então nesses dias nós jejuaremos. Tá, já entendi que a gente precisa jejuar, mas como é que eu faço isso? É um assunto que vem se popularizando, graças a Deus, mas que é algo que quando a gente está fazendo a gente não costuma falar, muito baseado naquele trecho de Mateus 6, versículo 16 ao 18, quando jejuarem não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto a fim de que os outros vejam que eles estão jejuando. Eu lhes digo verdadeiramente que eles já receberam sua plena recompensa. Ao jejuar, arrume o cabelo e lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas a seu pai que vem em secreto, e seu pai que vem em secreto o recompensará. Esse versículo fala muito sobre não alardar. Isso não é para tentar parecer ser maior ou melhor que os outros. É algo que a gente faz realmente para matar a nossa carne. O jejum, tanto é que tem essa frase de Kenneth Hagin: o jejum não muda Deus, ele é o mesmo, antes, durante, depois do seu jejum, mas jejuar mudará você. Jejuar serve para matar a sua carne. Durante o jejum, a gente se alimenta de outra coisa que não sejam alimentos que a gente goste ou alimentos em geral, ou seja, um alimento espiritual. Então aqui, quando Jesus fala de não mostrar aos outros, ele não está falando que a gente não possa falar com ninguém sobre isso. Tanto é que é muito importante, quando a gente passar por algum jejum, a gente conversar com alguns discípulos, com algumas pessoas sobre isso. As pessoas precisam entender sobre jejum e elas precisam de pessoas que realmente praticam para poder falar suas experiências, para poderem entender e serem motivados. Consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo, Romanos 10:17. Como as pessoas vão crer no que o jejum pode fazer se elas não conhecem ninguém que jejua, e quem jejua não fala, e quem não jejua também não fala porque não jejua?
Entende? A gente precisa também falar sobre isso. Claro que não no sentido de mostrar para todo mundo, mas no sentido de realmente passar esse conhecimento para as pessoas. Tá bom, Laina, eu consegui entender a importância do jejum, para que ele serve, por que a gente deve jejuar. Agora a gente vai para a parte dos tipos de jejum. A gente tem alguns exemplos de jejuns que pessoas na Bíblia já fizeram. A gente tem um jejum muito conhecido, que é o jejum de Daniel, em que ele se absteve de alimentos prazerosos, carne, vinho e coisas que ele gostava de comer. Esse é um tipo de jejum parcial, é um tipo de jejum que você não se abstém de toda a comida, mas você se abstém de comida, até porque o jejum é uma renúncia voluntária, um desapego das necessidades do corpo em busca de um alimento espiritual mais profundo. Ou seja, se você está renunciando, nem que seja algum tipo de comida, isso já é um jejum, entende? Você não precisa estar deixando de comer tudo, mas se você deixar de comer alguma coisa, você vai estar deixando de comer, principalmente algo que é prazeroso para você, porque isso machuca ainda mais a sua carne. Tem também de João Batista, em que ele só se alimentava de mel e gafanhotos, então ele viveu a vida meio que jejuando, só se comendo disso, comendo um tipo de alimento específico e se abstendo de comer outros tipos de alimento que eram prazerosos. A gente tem o jejum de Jesus, que ele passou 40 dias sem comer, mas esses jejuns normalmente você continua bebendo água, seu corpo precisa de água, e a gente também não pode esquecer da nossa parte fisiológica. E temos o jejum de Esté e o jejum de Paulo, que eles ficaram 3 dias sem comer e beber. É muito importante esse período de 3 dias, porque se você passar disso, normalmente, tipo assim, 5 dias, seu corpo sem água, não dá muito certo, assim, fisiologicamente falando. Por isso que o máximo, né, de sem comer e beber, dos exemplos que eu dei aqui, foi de Esté e de Paulo. Tá, mas como é que eu começo? Tem que fazer algum desses jejuns aqui? O jejum não tem muita regra. O jejum é realmente você se abster de comer. Pode ser de tudo, pode ser de alguma coisa que você goste. Eu recomendo você começar devagar. E devagar, dando pequenos passos, até porque isso é algo que a gente precisa treinar o nosso corpo, treinar a nossa carne. É algo que a gente tem que desenvolver um autocontrole, mas a gente também tem que lembrar da nossa saúde. A gente não pode simplesmente, nunca fiz um jejum na vida, eu acho que eu vou ficar 40 dias sem comer. Não tem como, entendeu? A gente tem que treinar o nosso corpo. Você pode começar passando um certo tempo sem comer algo que você goste. Você pode fazer algum jejum comendo só alguma coisa, só um tipo de alimento específico. Por exemplo, tem gente que faz pão e água, entendeu? E, claro, você pode fazer um jejum sem comer nada, bebendo só água, mas é aquilo, depende do tempo que você vai passar. Não comece fazendo 10, comece fazendo 1, comece fazendo meio-dia. Não comece dando passos maiores, mais longos que a perna, não sei explicar. É a expressão tipo isso aí. Claro que esses exemplos que eu dei aqui de jejum, exemplos que tem na Bíblia, não são necessariamente os exemplos que você tem que fazer. Se você não recebeu uma um direcionamento do Espírito Santo sobre o que jejuar ou o tempo que você deve jejuar, você realmente deve parar para pensar um tempo, um período que seria um período bom, que seria um período difícil para sua carne, mas também que não seria muito difícil a ponto de você realmente não ter uma condição física para poder cumprir com esse jejum, até porque o jejum mata a nossa carne, mas assim, não é para ser matar literalmente, entende? É pra gente dar mais atenção pro nosso espiritual, sabe? E assim, comece pequeno, comece dando pequenos passinhos. É assim que começa. E não tá errado em começar assim, até porque você que nunca jejuou na vida não pode chegar e fazer um jejum de 40 dias. É realmente uma coisa muito, muito, muito importante você ter isso na cabeça, de conseguir decidir um período, o que você vai jejuar sobre, mas assim, não tem muita regra em relação ao jejum. Realmente seja guiado pelo Espírito Santo, tome uma decisão responsável, que você não vai dar um passo maior do que a perna. Enfim, voltando ao assunto principal, ao foco, o jejum. O jejum mata a nossa carne e nos aproxima de Deus, trazendo avivamento, paz e plenitude espiritual. Em Joel, capítulo 2, do versículo 12
Até eu coloquei aqui até o versículo 21, mas enfim, resumindo, o profeta Joel estava falando sobre um pedido do Senhor ao seu povo que estava afastado. Ele fala: agora, porém, declara o Senhor, voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Rasguem o coração e não as vestes. Voltem-se para o Senhor, o seu Deus, pois ele é misericordioso e compassivo, muito paciente e cheio de amor. Arrepende-se e não envia desgraça. Talvez ele volte atrás. Arrependa-se e, ao passar, deixe uma bênção. Assim vocês poderão fazer ofertas de cereal e ofertas derramadas para o Senhor, seu Deus. Toquem a trombeta em Sião. Decretem jejum santo. Convoquem uma assembleia sagrada. Reúnam o povo. Consagrem a assembleia. Ajuntem os anciãos. Reúnam as crianças, mesmo as que mamam no peito. Até os recém-casados devem deixar os seus aposentos. Que os sacerdotes que ministram perante o Senhor chorem entre o pórtico do templo e o altar, orando: poupa o teu povo, Senhor. Não faça da tua herança objeto de zombaria e de chacota entre as nações. Porque se haveria de dizer entre os povos: onde está o Deus deles? O versículo seguinte fala: então o Senhor mostrou zelo por sua terra e teve piedade do seu povo. O Senhor respondeu ao seu povo: estou lhes enviando trigo, vinho novo e azeite, bastante para satisfazê-los plenamente. Nunca mais farei de vocês objeto de zombaria para as nações. Levarei o invasor que vem do norte para longe de vocês, empurrando-o para uma terra seca e estéril, e a vanguarda para o mar oriental e a retaguarda para o mar ocidental. E a sua podridão subirá, o seu mau cheiro se espalhará. Ele tem feito coisas grandiosas. Não tenha medo, ó terra. Regozije-se e alegre-se. O Senhor tem feito coisas grandiosas. Ou seja, depois de tudo que aconteceu com esse povo, o Senhor chamou ao arrependimento e ele realmente colocou aqui um foco com jejum, lamento e pranto. O jejum foi realmente um passo muito importante, tanto é que ele fala que todos deveriam jejuar. Todos deveriam passar por esse momento de jejum, de realmente se render e humilhar a Deus. E a resposta de Deus foi realmente zelo, foi realmente bênçãos. E quando a gente passa alguns versículos à frente, fala: e depois disso derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, os jovens terão visões. Até sobre os servos e as servas derramarei do meu espírito naqueles dias. Esses dois versículos são muito conhecidos. E aqui o Senhor está falando também como o jejum traz avivamento. Como com o jejum Deus derrama cada vez mais, sabe? Com o jejum a gente busca cada vez mais de Deus. Nesse período de jejum é muito importante a gente realmente focar cada vez mais em alimentar o nosso espírito. Você já faz devocional diariamente? Você já ora diariamente? Amém. No seu jejum, faça ainda mais, sabe? Busque ainda mais. Troque esse alimento da carne por um alimento espiritual. Se alimente espiritualmente como se você estivesse tentando se alimentar fisicamente. Então, tente buscar cada vez mais e principalmente no momento de jejum. Busque cada vez mais. O jejum é algo que a gente deve fazer. Em Mateus 6, 16, 18, Jesus não fala se jejuar, ele fala quando jejuarem. Então, ele realmente fala que o jejum é algo que a gente precisa fazer mesmo de uma forma implícita. Mesmo que ele não fale de uma forma totalmente explícita, ele fala de forma implícita. Ele fala quando jejuarem e não se jejuarem. A gente precisa jejuar. Jejuar é realmente uma disciplina espiritual importante. É importante igual orar, é importante igual ler a palavra. Jejuar também se enquadra ali. A gente também deve jejuar, também deve focar no jejum. Com o jejum a gente consegue se aprofundar em Deus, a gente consegue mudar, a gente consegue ficar cada vez mais próximo do Senhor e se assemelhar cada vez mais com Jesus. Efésios 4, 22 a 24. Quanto à maneira antiga de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. O jejum nos ajuda na nossa caminhada. O jejum traz avivamento. O jejum ajuda para que a gente se aproxime cada vez mais de Deus. E se aproximando cada vez mais de Deus, conhecendo mais dele, a gente fica mais parecido com Jesus. Tem uma frase que o Luciano Subirá fala nessa pregação, que ele fala: eu não consigo enxergar a vida de ninguém viver num profundo lugar em Deus sem que o jejum seja parte da sua caminhada. O jejum é tão importante quanto qualquer outra disciplina espiritual. Ele fala que o Espírito Santo falou com ele: tá, mas
Se uma pessoa diz que só orou uma vez na vida, você acha que ela seria considerada um cristão saudável? E ele diz, claro que não. Aí o Espírito Santo questionou, tá, mas e se fosse uma pessoa que só jejuou uma vez na vida? Entende? Entende o peso disso? Entende a importância disso? Se fosse um cristão que diz que é cristão, que disse, eu só orei uma vez na minha vida, a gente acha um absurdo, mas se é uma pessoa que diz, eu só jejuei uma vez na minha vida, a gente acha normal? A gente acha, tudo bem, jejuar só uma vez na vida, um cristão, tudo bem. A gente precisa realmente focar, a gente realmente precisa se aprofundar mais na palavra do Senhor. Eu queria finalizar esse vídeo com Tiago, capítulo 5, versículos 7 a 8. Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Vejam como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita e como espera com paciência até virem as chuvas do outono e da primavera. Sejam também pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. No versículo 9 ele diz, irmãos, não se queixem uns dos outros para que não sejam julgados. O juiz já está às portas. O que é que isso tem a ver com o jejum? Lembra que eu disse que o jejum traz avivamento? Que com o jejum a gente se alimenta mais espiritualmente, a gente se aproxima mais de Deus, tem esse avivamento, como quando eu li em Joel, que houve um avivamento após o jejum. Para que Jesus volte, precisa ter avivamento, precisa ter uma colheita muito, muito farta. Jesus é o agricultor, nós somos a sua preciosa colheita. Ele aguarda até que essa preciosa colheita seja farta, seja muita, 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 muita colheita. Por isso também o jejum é tão importante, para trazer esse avivamento tão necessário, que é tão necessário, que já era antigamente, que hoje é ainda mais e com certeza vai continuar sendo muito necessário. Então, por favor, não esqueçam de jejuar. E lembrem-se que o jejum é algo que a gente tem que fazer para mudar a nós mesmos. O jejum não vai mudar Deus, vai mudar a nós mesmos. Vai mudar o nosso centro gravitacional, que é algo que o Luciano Subirá também fala naquela pregação, que o jejum muda seu centro gravitacional. O centro gravitacional da Terra é para baixo. Quando a gente jejua, o nosso centro gravitacional é para cima, a gente tá buscando e tá almejando as coisas do alto. Então, com esse vídeo, eu espero ter esclarecido muitas dúvidas. O jejum é realmente uma coisa um pouco controvérsia da gente entender. Muitas pessoas dizem uma coisa e outras pessoas dizem outra coisa, e você fica muito confuso sobre o que fazer. Mas eu espero que esse vídeo tenha esclarecido. Se você puder, assista a pregação do Luciano Subirá, que realmente fala mais aprofundado das coisas que eu falei aqui. Espero que você tenha gostado muito desse vídeo, espero que ele tenha sido bênção para a sua vida. E eu oro para que Deus consiga derramar muitas bênçãos na sua vida, para que, se você for iniciar um jejum, Deus te guie nesse jejum, que você possa se aproximar e ir ao próximo nível com Deus. Beijinhos, Deus abençoe vocês.